Você não está sem dinheiro porque ganha pouco. Você está sem dinheiro porque ainda não entendeu o que o dinheiro realmente é. E antes que você discorde, ouve isso. Tem gente ganhando 15 mil por mês que vai se aposentar dependendo do governo. E tem gente que ganhou 3 mil a vida inteira, que hoje vive dos ativos que construiu. A diferença não é o salário. A diferença é uma única crença. Uma crença que, se você não destruir agora, vai te manter no mesmo lugar pelos próximos 20 anos. Se você já sentiu que trabalha muito, se esforça muito e mesmo assim o dinheiro some no fim do mês, esse vídeo foi feito para você. E o que eu vou te mostrar aqui não é motivação barata. É a mecânica real de por que uns acumulam e outros evaporam tudo que ganham. Fica até o final, porque a última parte desse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu trabalho para sempre. Pensa comigo, você acorda segunda-feira, vai trabalhar, recebe no final do mês, paga as contas, quita o cartão. Talvez sobre alguma coisa, mas aí aparece uma oportunidade de viajar, de trocar o celular, de merecer alguma coisa. E você gasta. No mês seguinte, começa tudo de novo. Isso não é falta de disciplina. Isso é um sistema. Um sistema que foi desenhado para te manter exatamente onde você está. Produtivo o suficiente para consumir, mas nunca livre o suficiente para parar. E o pior, quanto mais você ganha dentro desse sistema, mais você gasta. O apartamento fica maior, o carro fica mais caro, o padrão de vida sobe. E a sobra, quando existe, continua sendo zero. Você já se perguntou por que as pessoas que ganham aumento raramente ficam mais ricas? É porque o problema nunca foi o quanto entra. O problema é o que você faz com o que entra. E a maioria das pessoas, classe média, trabalhadores esforçados, pessoas boas, faz exatamente a mesma coisa com o dinheiro. Converte tudo em despesa. Converte em aluguel, em prestação, em conforto, em status. E quando chega ao fim do mês, o patrimônio delas é exatamente o mesmo de quando começou. Isso tem um nome, e entender esse mecanismo é o primeiro passo para sair dele. Se você parar de trabalhar amanhã, quanto tempo seu dinheiro dura? 1 mês? 3 meses? Menos? Esse número revela tudo sobre onde você está financeiramente. Porque uma pessoa verdadeiramente livre financeiramente consegue parar de trabalhar e continuar recebendo. Não por mágica, por estrutura. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro. Isso não é errado, é o começo. O problema é quando isso se torna o fim, quando a lógica é: preciso de mais dinheiro, então preciso trabalhar mais. Esse pensamento te prende, porque o dia tem 24 horas, e você não pode escalar o seu tempo, mas pode escalar os seus ativos. A questão não é trabalhar menos, é trabalhar com inteligência e usar o que você ganha para construir algo que trabalhe por você enquanto você dorme. Quem entende isso muda de jogador para dono do jogo. Existe uma distinção simples que separa quem acumula riqueza de quem apenas sobrevive financeiramente. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso sem exigir sua presença constante. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso, mesmo que pareça um símbolo de sucesso. Pensa no carro zero que você financiou. Ele não gera renda, ele consome combustível, seguro, IPVA, manutenção. Pensa na TV grande que você parcelou. Zero retorno financeiro. Agora pensa em uma ação que paga dividendo, em um imóvel alugado, em um negócio que funciona sem você, em um conteúdo digital que gera receita enquanto você dorme. Isso é ativo. A classe média compra passivos e chama de conquista. Os ricos compram ativos e chamam de estratégia. Essa não é uma diferença de renda, é uma diferença de mentalidade. E o momento em que você para de gastar o que sobra e começa a investir o que sobra, é o momento em que sua trajetória muda de direção. O quanto sobra não importa tanto quanto o hábito de investir o que sobrar. R$ 200 por mês investidos por 20 anos constroem algo. Zero investido por 20 anos constrói exatamente nada. Agora vem a parte que mais incomoda. Você tem uma profissão. Médico, engenheiro, professor, vendedor, autônomo, empreendedor, não importa. Sua profissão gera renda.
Mas sua profissão não é o seu negócio. Seu negócio real, o único que importa para sua liberdade financeira, é acumular ativos. Deixa isso entrar. Sua profissão é o veículo, os ativos são o destino. E tem muita gente que passa a vida toda cuidando apenas do veículo. Troca de carro, melhora o modelo, coloca acessório, mas nunca define o destino. Trabalha 30 anos com excelência técnica e chega na aposentadoria sem patrimônio real. Dependente do INSS, dependente dos filhos, dependente de continuar trabalhando porque a conta não fecha. Isso não é fracasso de esforço, é fracasso de direção. A pergunta que você precisa se fazer toda vez que recebe seu pagamento não é quanto vou gastar, é quanto vou converter em ativo esse mês. Pequeno, começa pequeno, mas começa. Porque cada ativo que você compra é um tijolo numa construção que vai existir, mesmo quando você não puder mais trabalhar. E tem mais uma coisa sobre isso, a mais importante de todas. No começo, trabalhe por aprendizado, não apenas por dinheiro. O salário que você recebe agora vai se depreciar. A habilidade financeira que você desenvolve agora, não. Quem aprende a fazer dinheiro trabalhar por ele vence. Quem aprende apenas a trabalhar por dinheiro perde tempo. Deixa eu te dizer uma outra verdade que ninguém fala em cursos de finanças. A maioria das pessoas não é financeiramente livre porque não quer ser. Calma, não é isso que parece. Elas dizem que querem, mas as escolhas delas dizem o contrário. Quando chega ao 13º, compram TV. Quando vem o bônus, viajam. Quando sobra no mês, comemoram gastando. Conforto imediato sempre vence planejamento de longo prazo, quando você não tem clareza do que quer construir. E aí está a raiz do problema. Não é falta de dinheiro, é falta de um destino definido com urgência suficiente para resistir ao consumo imediato. Porque quando o futuro é abstrato e o conforto é concreto, o conforto sempre ganha. A pergunta real não é como faço para ganhar mais. A pergunta real é o que eu faço com o que já ganho revela que eu realmente quero riqueza ou apenas o conforto de parecer que estou tentando. Essa pergunta dói, mas é a pergunta certa. No começo desse vídeo eu disse que você não é pobre porque ganha pouco. Agora você entende o que quis dizer. Você pode ganhar muito e construir nada. Você pode ganhar pouco e construir muito. A diferença está numa decisão que se repete todo mês. O que você faz com o que sobra ou com o que você força a sobrar? Ativo ou passivo? Liberdade ou dependência? Não é uma escolha que você faz uma vez. É uma escolha que você faz toda vez que o dinheiro entra na sua conta. E o tempo passa de qualquer forma. Daqui a 10 anos você vai estar em algum lugar. A questão é, esse lugar vai ser resultado de escolhas conscientes ou de padrões que você nunca questionou. Pensa nisso. E me conta nos comentários qual dos seus hábitos financeiros você sabe que precisa mudar, mas ainda não mudou. Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva para mais conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.